a mensagem de hoje eu tirei da lembrança de uma estrofe do hino do Pará. Não que eu estivesse com saudade do Pará, ainda que eu gosto do meu Pará, mas em uma das estrofes do hino do Pará diz assim: ó Pará, quanto orgulho é ser filho de um colosso tão belo e tão forte. Juncaremos de flores teu trilho, do Brasil, sentinela do norte. E eu aproveitei e fui olhar também o hino do Amapá e descobri uma frase também semelhante, que diz assim: salve o rico torrão do Amapá, solo fértil de imensos tesouros, os teus filhos alegres confiam num futuro repleto de louros. E aí eu fiquei pensando nessas estrofes e lembrando que, na verdade, às vezes ser filho não é tão fácil. Há muitas expectativas a nosso respeito e nem sempre nós conseguimos nos ver satisfazendo essas expectativas. Por outro lado, há uma sempre presente dificuldade de comunicação entre pais e filhos, e eu quero conversar um pouco sobre o quão difícil é ser filho. Quem sabe alguns pais hoje vão poder refletir e lembrar do tempo que eles eram filhos e mudar alguma coisa, ajustar alguma coisa na sua comunicação e na sua relação com os seus filhos. Quero, para tanto, convidá-los a ler o texto que está em Lucas, no capítulo 3. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 3, e o versículo 23. Lucas, capítulo 3, e o versículo 23, que diz assim: e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, e José, filho de Eli. Amém? Vamos ler novamente, para ler agora com os que só encontraram agora. Lucas capítulo 3, versículo 23. E você pode ler junto comigo. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, e José, filho de Eli. Os irmãos aqui presentes podem tomar assento. E quando a gente pensa em hinos que tratam a poesia, que tratam a vida cotidiana de uma forma bonita, de uma forma bela, como os hinos do estado do Pará, os hinos do estado do Amapá, e eu acredito que até outros hinos dos demais estados da nossa federação tragam ou façam alusão a esta figura tão importante para a nossa sociedade, que é a figura dos filhos. No entanto, quando estes hinos retratam os filhos, eles retratam os filhos como pessoas alegres, pessoas confiantes, cheias de orgulho, seguras de um futuro repleto de louros, como diz o hino do Amapá. Pessoas cheias de orgulho de ser filho de um colosso, como o hino do Pará. E a pergunta que eu faço aos filhos hoje é assim que você se sente? Você se sente de fato orgulhoso? Você tem orgulho da família que você tem? Você tem
orgulho dos pais que você tem? Você se sente confiante a respeito do seu futuro? Você se sente confiante a respeito da tua vida profissional, da realização dos teus sonhos? Você é uma pessoa alegre, feliz? A realidade é às vezes bem diferente daquela escrita nos poemas. Na verdade, nós estamos vendo uma geração cada vez mais populosa ou populada de pessoas tristes, inseguras, reféns de suas frustrações, uma multidão que se consola e se aconselha nas redes sociais, porque não tem relacionamento com os pais, que amontoam os grupos que cultuam o suicídio como solução para os seus problemas, pessoas indecisas, que não conseguem fazer escolhas em relação ao seu futuro, nem a faculdade que vai fazer, nem se decide se vai fazer faculdade ou curso técnico, nem se vai fazer faculdade, curso técnico ou se vai começar a trabalhar. São pessoas indecisas em relação ao seu futuro e permanecem dependentes dos pais, mesmo depois de adultos. Eu acredito que muitos adolescentes, jovens e adultos que se sentem nesta condição, presos, como que amordaçados, não se sentem fortes o suficiente para enfrentar os desafios da vida, são constantemente questionados pelos pais, tios, avós, são comparados com outros de melhor êxito, de melhor desempenho. Estas pessoas gostariam de mudar de vida, gostariam de mudar de atitude, gostariam de mudar de destino, mas não conseguem. Não conseguem porque não conhecem, não sabem o que fazer e nem encontram pessoas próximas ou alguém de referência que possa lhes ajudar a sair desta situação. Muitos jovens e adolescentes estão encontrando seus conselheiros nas redes sociais, e nas redes sociais encontra-se de tudo, inclusive aqueles que aconselham a se suicidar, a se matar. E pasmem vocês, nestes grupos, ainda se ensina como fazer e ainda pede para gravar, para deixar registrado. Os casos de homicídio de grande número de pessoas, como aconteceu aqui no Brasil e nos Estados Unidos, quando as investigações avançaram, chegou-se à compreensão de que uma parte do planejamento, uma parte da organização daquele ato se deu com a ajuda da internet, com a ajuda de grupos da internet que cultuam esse tipo de prática. Como ajudar os nossos filhos a saírem desta condição de pessoas escravizadas, de pessoas tristes? Como ajudar os nossos filhos, como ajudar esta geração a de fato encontrar a vontade de Deus? Como ajudar esta geração a ser de fato aquilo que Deus lhes preparou para serem? Como ajudar esta geração a confiar que Deus lhes escolheu e que a eles foi dado uma missão e que eles foram escolhidos pelo Senhor para concluírem ou para avançarem na missão da igreja, levando o evangelho, levando a palavra, mas para isso, sendo eles mesmos o exemplo de uma vida vitoriosa em Cristo Jesus.
Como fazer isso? Como nos comunicar com essas pessoas? Como ajudar esses jovens, esses adolescentes e estas pessoas adultas a, de fato, acreditarem em si mesmas, acreditarem que Deus lhes reserva um futuro brilhante, um futuro de vitórias, ainda que tenham que passar por muitas batalhas, por muitas lutas. Como ajudar essas pessoas a encontrarem coragem para olhar para a tempestade e não desistir da vida, olhar para o deserto e não desistir da sua história. Como ajudar essas pessoas a olhar para os problemas e ver neles oportunidades de crescimento e não o juízo de Deus esmagando-as e fazendo-as menor do que todo mundo. Esse é o nosso desafio como igreja, esse é o nosso desafio como pais, esse é o nosso desafio como líderes, esse é o nosso desafio como pastores. Precisamos ajudar estes jovens a acreditarem que eles não estão aqui por acaso, eles não são obra do acaso, e eles também não nasceram exclusivamente pela vontade dos seus pais. Quando um óvulo é fertilizado no útero de uma mãe, não foi a mãe que escolheu o óvulo que seria fertilizado, não foi o pai que escolheu o óvulo que seria fertilizado. Não existe nenhuma intervenção humana na fecundação de um óvulo. É Deus que decide qual é o gameta masculino e o gameta feminino que vão se unir. É Deus que escolhe todas essas coisas, e depois dos meses de gestação nasce um novo ser, fruto da vontade, fruto do poder de Deus, porque somente a Deus é dado o poder da vida. E ainda que esse filho tenha nascido em um lar desconcertado, em um lar desajustado, de pai ausente, de destino ignorado, de mãe sem estrutura, de mãe desapegada, de mãe relaxada ou negligente, ainda que esse filho, ainda que esse menino, ainda que essa menina nasça sem acompanhamento, nasça sem direito à escolaridade, a boas escolas, a boa educação, ainda assim nós servimos a um Deus. E como disse o pastor Aguinaldo, estudamos uma palavra que é esperança para qualquer pessoa. Ainda que humanamente não haja nenhuma condição de um ser humano ser considerado alguém para a sociedade, mas nós servimos a um Jesus que vai lá na sarjeta, na marginalidade, onde essa pessoa está, a resgata, a restaura, a redime, a santifica, perdoa os pecados dela e apaga a história do passado, esquece do passado e agora começa uma nova vida para esta pessoa. E eu quero trazer 4 lições que eu preciso que você me ajude a compartilhar para mais pessoas. Grave, tome nota, porque nós precisamos repartir esta mensagem para mais pessoas. O que precisamos dizer para esses filhos? Primeiro, honre ao seu pai e à sua mãe. A Bíblia tem este mandamento registrado no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, e é lembrado por Jesus em Mateus, no capítulo 19, versículo 19, e por Paulo em Efésios, capítulo 6, versículo 2. E quando Paulo fala deste mandamento, honra teu pai e a tua mãe, ele fala que este é o primeiro mandamento com promessa, o primeiro.
sendo o primeiro, deveria ser digno de eleição de prioridade. Deveríamos ter na mente, mas no entanto, muitos filhos não sabem nem o que significa o significado da palavra honrar. Muitos ainda confundem honrar com amar, honrar com afeto, e são coisas diferentes, são coisas distintas. E eu ouso dizer para você, querido filho, Deus não pediu para você ser afetuoso com seu pai e com a sua mãe. Deus não pediu para você ser carinhoso com seu pai e a sua mãe, ainda que isso é bom, né, irmã Elisama? É bom demais a gente receber abraço de filho, cheiro de filho, carinho de filho. É bom demais. E eu espero que a Ana e o Alex estejam me assistindo para ouvir essa mensagem. Eu gosto do carinho deles, eu gosto do afeto deles. Mas eu não posso fazer a minha família o padrão, o modelo para todas as famílias. Há filhos que têm dificuldades de se aproximar do seu pai, de se aproximar da sua mãe. No entanto, vive uma vida cobrando a si mesmo, porque acredita que o padrão é ser afetuoso com o pai, é ser afetuoso com a mãe, é ser agarrado, é mimar, tem uns pais que beijam até na boca do filho. Eu sou contra, mas quem quiser pode fazer. Eu não beijo, eu beijo na testa, na bochecha, na cabeça. No entanto, não podemos fazer esse o padrão para todas as famílias. Há muitos filhos que não conseguem nem ficar perto do pai. E como restaurar esses filhos, como dar a eles a liberdade e a direção que Deus lhes dá? Primeiro, eu preciso dizer para você o que é honrar. Segundo o dicionário Aurélio, é prestar honra, respeito. O dicionário bíblico, Wycliffe, nos diz que honra é o autorrespeito ou estima a uma pessoa, é o reconhecimento do valor. Então honra tem a ver com valor. Muitos filhos ainda não se encaixam nos moldes de relacionamento da cultura. No entanto, é dever destes filhos e de todos os filhos honrar seu pai e a sua mãe, para que assim você tenha acesso à promessa. Que promessa? Ser bem-sucedido. E aqui eu entendo que há muitos filhos que estão com a sua vida profissional amarrada, estão com o seu desenvolvimento amarrado, seu desenvolvimento intelectual restrito, estão com dificuldades para desenvolver suas potencialidades, porque ainda estão em desonra para com os seus pais. E eu quero lhe ajudar, a estabelecer um ponto de esperança para você. Eu não sei se seu pai é uma referência para você, eu não sei se você morre de amores para com seu pai ou a sua mãe, eu não sei se seu pai e sua mãe foram presentes na sua vida ou se eles lhe abandonaram, se você não tem proximidade com seu pai porque ele nunca fez questão de estar perto de você. Eu não quero levantar feridas que você em Cristo já viu sarar. No entanto, eu preciso que você entenda, mesmo que você tenha todas essas dificuldades, mas você precisa honrar o seu pai e a sua mãe, precisa respeitá-lo, precisa colocá-lo no seu devido lugar, no seu devido valor. E quando eu falo disso, eu me lembro de uma reportagem sobre a Segunda Guerra Mundial,
em que uma brasileira, ela empenhou uma pesquisa de muitos anos até descobrir onde o pai dela estava enterrado. E no dia em que ela descobriu onde o pai dela estava enterrado, cessou a angústia do coração dela. Eu acredito que muitos filhos, e dentre eles, embora eu não tenha permissão, mas a história de pesquisa pela sua origem, tem também na minha família, na vida da minha mãe. Para você ter uma ideia do quão é importante estabelecermos o verdadeiro lugar do nosso pai e da nossa mãe. Ainda que ele não seja presente, ainda que ele não nos ajude em nada, mas você, pela liberdade de Deus e confiando no auxílio do Espírito, você vai honrar o seu pai e vai honrar a sua mãe. Segunda mensagem que Deus quer levar aos filhos: suporte a correção. Ô pastor, que mensagem! A correção é tão importante para nós, queridos. Infelizmente, poucas pessoas falam sobre isso. Mas somente através da correção é que nós vamos desenvolver a disciplina. Ninguém se torna um adulto, uma pessoa disciplinada, se não passar por correção. E o autor de Hebreus, abra sua Bíblia, em Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 7, e você vai ver que o autor de Hebreus exalta a correção como sendo um testemunho de relacionamento entre pai e filho. É um testificado de que verdadeiramente um pai, uma mãe, reconhece que aquela pessoa é seu filho, porque ela se sente com autoridade, ela se sente com a liberdade, e mais do que isso, com a responsabilidade de corrigir o seu filho. Nenhum pai que ama o seu filho negará a correção ao seu filho, porque sabe o quanto é importante que o seu filho aprenda aquela lição, porque ele vai depender desta lição aprendida no futuro para ser alguém bem-sucedido. Nenhum pai, nenhuma mãe vê o seu filho colocando o dedo na tomada e não chama a atenção dele. Nenhum pai espera que o seu filho se arrebente para descobrir por si só as lições que causam dores. Todo pai, toda mãe que ama o seu filho vai corrigir o seu filho, porque sabe que isso é importante para que ele alcance maturidade. Agora eu preciso falar com você, filho. O seu pai e a sua mãe talvez não esteja conseguindo explicar para você porque ele está te corrigindo. Eles não estão conseguindo se comunicar com você para explicar por que ele fala da maneira como ele fala contigo. Mas eu creio que o Espírito Santo agora se comunica contigo, te chamando a atenção, te prendendo a atenção a esta mensagem e fazendo o teu coração se aquietar diante da presença de Deus e entender esta mensagem. Esta correção não é para a tua destruição, esta correção é para a tua edificação, esta correção é para mudar você, para tirar os maus hábitos, para ajudar a você a ser alguém que Deus está preparando você para ser. Por isso, suporte.
Eu sei que dá vontade de brigar, eu sei que dá vontade de bater a porta, eu sei que dá vontade de virar as costas, eu sei que dá vontade de descer a escada, eu sei que dá vontade de pular fora da família, eu sei que dá vontade de arrumar as malas e sair, mas se você decidir fazer isso, você vai estar interrompendo o teu processo de desenvolvimento. Você vai estar interrompendo o teu processo de aperfeiçoamento. Os filhos que saíram antes da hora sofreram consequências terríveis para a sua vida. Lembra da parábola do filho pródigo? Eu pergunto a vocês aqui presentes: é errado o filho pedir para sair de casa, da casa dos pais? É errado? Todos nós adultos já pedimos uma vez, não já? Já comunicamos: pai, estou saindo, estou vindo. Não, não é errado, pelo contrário, é o certo. Segundo, é errado um filho, pastor Aguinaldo, nosso advogado, assessor jurídico da igreja, é errado o filho requerer o direito da herança do seu pai? É errado ele requerer o direito de herança? Sim ou não? É errado? Ah, tá. Então ainda bem que você corrigiu. É errado ele pedir o direito de herança enquanto o pai está vivo. Mas quando o pai está morto, ele tem todo o direito. O direito o assiste, sim ou não? Então a questão toda que envolve os atos do filho pródigo não estão relacionados às decisões que ele tomou, mas sim ao tempo da decisão que ele tomou. Chegaria o dia em que ele teria que sair da casa do pai? Provavelmente. Chegaria o dia em que ele teria direito legítimo à herança do pai? Sim, provavelmente, quando o pai morresse. Só que pedir isso antes do tempo é errado e traz consequências. E ele sofreu essas consequências. E muitos filhos hoje estão sofrendo consequências, porque ao invés de suportar a correção dos pais, eles desistiram, eles abandonaram a casa, abandonaram a família, foram viver as suas vidas, pensando que com isso viveriam uma vida melhor, mas eles descobriram que com o processo de desenvolvimento interrompido, a vida deles se tornou amarga, a vida deles se tornou ainda mais difícil. Terceira lição: ouça e não despreze. Provérbios capítulo 1, versículo 8 e 9 e 23, versículo 22 nos ensina: filho, você pode até não atender a sua mãe e ao seu pai, porque tem coisas que o pai e a mãe querem fazer a gente repetir o que foi bom para eles, da época deles. Exemplo: meu pai gostaria que eu me dedicasse a uma empresa só, durante toda a minha vida. E na minha carteira de trabalho tem mais de 4 registros de empresa que eu passei. Mas o meu pai se aposentou na empresa que ele teve a primeira assinatura. Só teve essa assinatura da carteira de trabalho, querido irmão Gelson. Tem coisas que a visão do pai e a mãe são diferentes dos filhos. Não que eles estejam errados, mas não que necessariamente se adeque à realidade do seu filho. Porém, filho, você tem o dever de ouvir e não desprezar. Ouça e não despreze. Não bata o pé. Não pense que pelo fato de seu pai estar falando uma coisa que está mais ligado ao que ele fazia
este conselho não tem algum elemento que vai te contribuir. Apesar do conselho, da orientação que um pai e uma mãe está dando, não seja totalmente possível você realizar. No entanto, se você for sábio, você vai sentar, vai ouvir, vai considerar e vai descobrir que um ou outro elemento daquele conselho é válido para você. Portanto, ouça e não despreze. E por fim, o que mais Deus quer que você saiba, querido filho, querida filha, é que acima dos teus pais existe um Deus todo-poderoso, que através de seu Filho Jesus Cristo te elegeu para ser filho dele. E Deus quer que você saiba que Ele é quem cuida de você. E Ele fez questão de deixar isso. Ele mencionou através do profeta Isaías: ainda que você seja esquecido, desamparado pelos seus pais, ainda que você não tenha recursos, ainda que você não tenha acesso a boa educação, ainda que você não tenha direito ou não tenha tido o privilégio de viver, de ser criado por pais responsáveis, cuidadosos, zelosos e compreensíveis, ainda que você tenha enfrentado uma série de sabores desde a sua infância até agora, Deus quer que você saiba que em meio a todos esses tormentos que você passou, Ele estava cuidando de você. Outros morreram, outros padeceram, outros ficaram pelo meio do caminho. Como explicar que você está vivo? Qual o critério que Deus usou para fazer você estar onde você está? Qual o critério que Deus usou para te eleger para ouvir esta mensagem? É porque Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. É porque todas as lutas que você passou, todos os dissabores que você viveu, era Deus te ensinando lições preciosas. Vai chegar a hora em que essas lições serão extremamente úteis para as suas decisões. Essas lutas te fortaleceram, essas lutas foram permitidas chegar até você viver essas lutas, para você descobrir o valor da fé, o valor da perseverança, o valor da submissão à vontade de Deus, o valor da confiança no Senhor, o valor da palavra, o valor da superação. Não dá para descobrir esses valores quando tudo vai bem. Não dá para descobrir esses valores quando a gente tem tudo. No entanto, ter nascido numa família pobre, ter nascido com privação de muitas coisas, não te faz um ser humano menor. Quando eu ouço a história da irmã Elisama, me lembro da história da minha mãe, que para estudar usava as folhas de papel lá da mercearia. A irmã Elisama ainda estava um pouquinho melhor, que era o caderno mais simples que tinha, mas era caderno. Ela ainda estava melhorzinha do que a minha mãe. A minha mãe era aquele papel que na mercearia antigamente não tinha essa folha, essa sacola plástica, era no papel que o merceeiro ainda embrulhava e dava aquele nozinho no final. Papel de embrulho. Mas ela concluiu os estudos dela. As lutas que você passou, as privações que você viveu, não foram para diminuir você,
foram, pelo contrário, para revelar o teu verdadeiro valor. Foi para lapidar você, para mostrar esse ser humano maravilhoso que você é. Você é diferente sim. Você agora tem capacidade de olhar para alguém e não valorizá-la só pela roupa que usa. Você é capaz de olhar para um ser humano e valorizar a história de vida dela, porque você mesmo tem uma história de vida, de luta. Isso faz de você um ser humano melhor. Isso faz de você um ser humano mais semelhante a Jesus Cristo. Porque quando Jesus olhou para aquela mulher que estava sendo trazida para ser apedrejada, Ele foi o único que não a acusou. O mundo de hoje é cheio de pedras nas mãos. Gostamos de acusar todo mundo que não age como a gente, que não se comporta como a gente, que não é no mesmo padrão que a gente, que não segue a mesma cartilha com a gente. É muito difícil encontrar seres humanos, mesmo dentro da igreja, que pratiquem a misericórdia, que tenham graça, que olhe para alguém e diga: eu faria diferente, mas já que você decidiu fazer desse jeito, está tudo bem. Eu fico feliz só pelo fato de você estar fazendo. Louvar a Deus pelas pessoas. E eu precisava dizer isso para vocês, queridos filhos. Deus escolheu vocês para triunfar. Deus escolheu vocês para vencer. A uns Ele vai dar mais trabalho, vão ter mais lutas, vão passar por mais tempestades, vão enfrentar mais vendavais, o deserto será um pouco mais extenso, mas isso não significa que Deus escolheu você para sofrer, que Ele te abandonou. Pelo contrário, você não sabe a reviravolta que Deus está preparando para você lá na frente. Quando você emergir de toda essa luta, a sociedade vai saber o ser humano maravilhoso, a sociedade vai ter que reconhecer este filho extraordinário que você se tornou, porque você foi submisso, honrou aos seus pais, ouviu a sua mãe e o seu pai, não desprezou, foi submisso à correção e agora está pronto. Está pronto. Oh, querida igreja, precisamos levar esta mensagem para muitos filhos que diante de tantas coisas que têm vivido, estão sem esperança, vivem noites escuras, contínuas, vivem noites terríveis, sem sossego, sem sono, sem paz, sem tranquilidade. Mas nós podemos dizer para eles: ei, querido amigo, querida amiga, Jesus cuida de você, Jesus cuida de você. Você vale mais do que os animais, você vale mais do que as plantas, você tem um valor inigualável. E mesmo que ela não acredite nela mesma, você e eu precisamos dizer que nós acreditamos. Essa geração de filhos precisa saber que nós acreditamos nelas. Porque acreditamos, não é porque elas são excepcionais por si mesmas, não é que o gene delas é melhor, é diferente do que o nosso, não. Nós acreditamos nelas porque nós cremos que alguém que dá lugar à ação do Espírito Santo é transformado de vitória em vitória. Oh, glória a Deus! E eu quero juntamente com vocês e o Ministério de Louvor profetizar para a vida de alguém. Se o mundo está te fazendo você ficar triste, você ser infeliz, mas Deus está trabalhando em teu favor para te fazer uma pessoa feliz.
Se o mundo está te machucando, se a tua família está te machucando, se os problemas estão te machucando, para fazer você desistir da vida, desistir dos teus sonhos, desistir dos teus pais, desistir dos teus projetos, Deus tem nos levantado para dizer para você: vale a pena continuar, vale a pena insistir. Deus tem projetos maravilhosos para você. Você nasceu para triunfar, você nasceu para ser feliz. Amém? Então fique de pé, queridos irmãos. Ministério de Louvor canta esta mensagem profética juntamente com todos nós. E se você de casa quer acompanhar, é só colocar aí. Aqui nesse momento, sua presença. Noites Traiçoeiras é o nome desse louvor. Em meu viver, entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ah, eu creio nisso. Oh, é Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. Aleluia. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Aleluia. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Você ouviu essa canção e eu quero convidar, se há entre nós algum filho que sabe que Deus falou contigo e você quer hoje renovar a tua aliança com Deus, o teu Pai, dizendo: eu quero me submeter a este processo de desenvolvimento que o pastor falou. Eu quero aprender a honrar os meus pais. Eu tenho dificuldade de honrar o meu pai e a minha mãe. Eu quero honrar o meu pai. Eu quero aprender a suportar a correção. Eu quero aprender a ouvir. Pelo menos eu quero aprender a ouvir. Parar para ouvir. E eu preciso, Espírito Santo, que você me faça lembrar, me faça reconhecer e aceitar que você está cuidando de mim, porque eu tenho muita dificuldade para aceitar que você está cuidando de mim. Se você que está conectado conosco quiser dobrar os seus joelhos aí onde você está e orar de coração sincero e derramado na presença do Senhor, eu convido você a fazer isso. E os que estão aqui, se quiserem fazer isso, nós temos aqui, já determinamos as marcas para vocês manterem a distância, mas eu convido você para vir à frente e fazer esta aliança com Deus, de que você, a partir de hoje, vai trilhar um caminho de vitória no Senhor, honrando a Deus que te escolheu para ser filho e para estar neste momento, neste processo de educação e de crescimento. E enquanto você supera as suas dores,
você supera os seus problemas, supera as suas frustrações, Deus te concede graça, graça e vitória, graça e vitória. E queremos, neste momento, aguardar você, enquanto louvamos ao Senhor, mais uma vez, com esta canção. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor, vem a alegria, pois Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda Se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda que venha noite traiçoeira, ainda que o mundo te faça chorar, mas não esqueça, a tua cruz pode estar pesada, mas Deus está contigo, e Ele te dará graça, e te fará ser mais do que vencedor sobre todas essas circunstâncias que você está vivendo, que você está vencendo. Pastor Aguinaldo, não sei se a gente tem aí noção dos irmãos que estão acompanhando a gente e que pediram oração. Tem muita gente acompanhando a gente, né? Então, irmã, deixa eu ver aqui se eu consigo puxar desde o início aqui, né? Então, graças a Deus, bastante pessoas. A irmã Eliette Ferreira pede oração. Irmão Bené Marques, irmão Manuel Marques pede oração. O José Ágape, na verdade, pediu, a irmã Val, né? Pediu o culto em ações de graça, né? Pela passagem do seu aniversário que foi ontem. Nós nos alegramos também pelo seu aniversário, irmã Val. Oremos também pela irmã Bené Maciel e seu esposo, pela Gleice, né? Por toda a sua família. Oremos também, quem mais? Acho que somente esses registraram aqui o seu pedido, e eu creio que esta palavra há de continuar produzindo força, fé, pois a fé é gerada pela palavra, e eu creio que o teu coração há de se encher de fé para você vencer todas as dificuldades que você vive como filho. É por isso que eu coloquei o nome da mensagem: quão difícil é ser filho. Não é fácil, não. Não é fácil. E tem para uns é mais difícil ainda. Mas Deus está contigo, há de te fazer vencedor sobre todas essas circunstâncias. E um dia você vai estar aqui, quem sabe no meu lugar, transmitindo esta mensagem, porque eu só estou podendo falar esta mensagem,
Porque primeiro eu aprendi com meu pai. A primeira lição de honra eu aprendi com ele, repetindo para mim várias e várias vezes que era um dever meu como filho de honrá-lo. E somente assim eu me candidataria às bênçãos de Deus. Aprendi apanhando, aprendi sentado na mesa com ele, aprendi vendo ele fazer. Louvo a Deus pelas lições que aprendi e acrescento mais aquilo que eu tenho vivido e o que eu tenho aprendido com Deus, para dizer a vocês, queridos filhos, vai chegar a hora que você vai ter saudade de ser filho, mas por enquanto está difícil, não é tão fácil, né, irmã Rosana? Não é tão fácil, né? Mas a gente vence. E o Lucas que diga, Lucas, tem horas que é barra pesada ser filho, não é? Ó, o Lucas dá testemunho, hein, Lana? Lana, diz aí, não precisa nem revelação do Espírito para saber que isso é verdade mesmo, né? Tem horas que a gente pede graça, né, de Deus. Senhor, tem misericórdia, me renova, me enche agora, como é que a gente fala? Não só me coloca de molho, não só me banha, mas me coloca de molho na tua graça. Hein, Maiane? Não tem isso, não tem? Mas é o Senhor nos dando graça e nos fazendo mais do que vencedores sobre todas as coisas. Nós vamos encerrar o nosso culto neste momento, orando por estas pessoas, orando pelas famílias, orando pela família da irmã Lenita e pelos seus filhos, netos, sobrinhos, todos que estão enlutados, todos nós que de alguma forma sentimos a perda, a passagem do irmão Carlos Figueiredo, oramos para que ele voltasse para casa. Ele teve uma melhora durante a semana, mas foi a vontade do Senhor recolhê-lo, e não dá para discutir com Deus. No lugar onde ele está muito melhor do que todos nós. Não dá para a gente brigar com Deus e dizer, traz ele de volta, que provavelmente nós estaremos interrompendo um processo maravilhoso de cumprimento da promessa de Deus na vida do irmão Carlos. Ele foi vitorioso, cumpriu a sua missão e agora descansa no Senhor. Nós vamos orar também pela irmã Ruth Barbosa, e eu louvo a Deus por todos os que estão aqui. Quarta-feira a gente retorna para o nosso culto de ensino. Pastor Aguinaldo vai estar nos trazendo a palavra do Senhor, e nós louvamos a Deus pela continuidade das atividades da igreja e também pela dedicação dos irmãos em estarem juntos conosco nessa retomada dos cultos presenciais. Eu sei que a gente estava fazendo uma programação bem diferente. A gente queria fazer uma caminhada no bairro do Cidade Nova, para entrar no dia que dissesse, é hoje o dia da retomada do culto. A irmã Elisama se agarrando com todo mundo, abraçando, beijando a irmã Derenilza e a irmã Cassineide, todas as irmãs que ela ama aqui na igreja, mas foi muito diferente do que a gente imaginava. Nada de passeata, né, irmã? Nada de passeata, nada de agarro. E aí, olha, deixaram a irmã Elisama contida ali em 4 metros quadrados, e ela está só a graça de Deus ali suportando essa dificuldade, essa distância. Mas nós cremos que vai chegar a hora em que nós vamos ter vencido todas essas coisas, e nós vamos voltar a louvar ao Senhor e adorar ao Senhor e a estar em comunhão com os irmãos como nós gostamos de estar. Se não aqui na terra, vai chegar no céu, e lá o Covid não vai nos atrapalhar. Temos a eternidade para permanecer agarrados uns com os outros, louvando ao Senhor e dizendo, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos.